A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Ontem na live, de ontem, recebi, como sempre, muito carinho dos irmãos, né? Sem ajuda e sem apoio a gente não chega a lugar nenhum. E eu recebi muitas orações, né? Eu percebi hoje de manhã, quando eu acordei, primeiro que eu tive um sonho muito bom, onde estava esse negócio que fazem evangélicos, né, todo ano, né, marcha para... Então São Paulo estava lotado de eventos evangélicos, né, um sonho muito bom. E acordei com aquele louvor, né, no meu coração. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais, né. Então eu percebi que a minha alma recebeu muitas orações. Eu quero agradecer a você que tem orado por nós, orado pelo nosso ministério. Mas ontem um ponto alto da nossa palavra na live foi quando eu estava relatando algo que eu ouvi um ex-pastor meu falar, né? Meu ex-pastor, o homem que me ensinou praticamente tudo que eu tenho feito hoje em relação à igreja. Ele me ensinou a lidar com as coisas da igreja. Eu relatei como um fato que ele contou muito marcante. No interior de São Paulo ele ganhou uma mulher que ela era espírita, né? Ela era mãe de santo. E ela pediu auxílio a ele para desfazer o centro dela, o altar, e ele foi, né? Às vezes a gente, por falta de experiência, a gente entra em cada bocada, né? Ele foi, quebrou tudo lá com os irmãos, lá ele, né? Entrou e ainda tirou tirou uma foto para guardar de lembrança, ele disse. Colocou todo mundo ali, aquele monte de santo quebrado, e ainda tirou uma foto. E ele disse que nessa foto saiu um ser do lado dele, porque na época as pessoas de hoje não sabem, mas antigamente tirava-se retrato e mandava revelar depois. Então você não viu que tinha saído, né? Acabou nesse negócio de máquina, né? De revelação. E quando ele mandou revelar, tinha um ser, um vulto, acho que branco do lado dele, alguma coisa assim. Então ele já percebeu que a coisa não era tão simples assim. Mexer com essas coisas, irmãos, não é fácil, tá? Mexer porque esses objetos de adoração, eles recebem muita energia da oração, das pessoas que fazem a eles, tá? Não é simples assim. Eu tenho algumas experiências relacionadas a isso, tá? Olha, o meu tio ele era evangélico e minha mãe tinha um Padre Cícero, quando a minha mãe era católica. O Padre Cícero era do tamanho de uma criança, assim. Do tamanho de uma criança, tinha uns 85 centímetros. E um ladrão que estava brigando com meu padrasto jogou uma pedra e pegou na cabeça do Padre Cícero e arrancou assim a cabeça dele, né? E meu tio, quando viu isso, mas zoava demais, zoava muito o Padre Cícero. Cadê ele? Não se livrou e tal, não se livrou. Não estou fazendo isso aqui para você achar que a imagem tem poder. A imagem em si, ela não tem poder. Mas devido àquele ser ali receber muita adoração, muita oração, fica energizado. É como se fosse uma energia mesmo, tá? Você já assistiu o filme Quarto de Guerra? Que o cara vai comprar uma casa e diz, olha, esse quarto aqui tem muita oração nele. Então é um ambiente mais energizado. Depois eu volto para a história do meu pastor para você ver o que aconteceu. Mas no caso do meu tio, eu percebi que a coisa foi séria porque na época ele teve uma filha, né? Ele teve vários filhos. Mas nesse período que ele começou a zoar com aquela imagem, a filha dele nasceu morta, sem essa parte da cabeça, do mesmo jeito que era o santo, mesmo meu tio sendo evangélico. Pastor, isso não tem nada a ver. Bom, se tem nada a ver, eu não sei. Só sei que um dia meu tio estava lá em casa, né?
E eu falei, tio, olha aí, o Padre Cícero aí, zoa aí, tio. Ele falou, brincar com essas coisas mais não. Olha, então ele se sentiu afetado, né? Não brinca não com essas coisas não, porque é séria, tá? Um colega meu aqui bem próximo, tá? Estava na praia, em Praia Grande, e achou uma imagem, né, de uma santa, né? Até a padroeira do Brasil dentro da água com enrolada, né? E ele, como ele é católico, ele teve reverência e trouxe aquela imagem para casa. E ele passou um problema muito sério, tá? Muito sério, foi socorrido, tudo. E aí, como ele mexe com essas coisas, os pais dele levou ele numa rezadeira. Veja, assim a rezadeira saber. Aí ele falou assim, olha, ele pegou algo na água e ele tem que devolver. Olha, como que ela sabia, né? Aí ele foi lá e devolveu. O objeto já estava se despedaçando, porque água e gesso não dá certo, né? Mas mesmo assim ele devolveu, aí ficou bem. Então, não é que o santo tem poder, aquilo ali não tem poder nenhum. Mas a questão é a energia que ele recebe das orações, das invocações das pessoas, tá? Então, voltando lá para o meu pastor, ele disse que quando tirou a foto com aquele monte de imagem lá quebrada, saiu um vulto do lado dele. Logo depois, assim recentemente, o filho dele foi dar um mergulho na piscina e bateu com a cabeça, quebrou a cervical, ficou internado. Se vivesse, ia ficar tetraplégico, né? Mas Deus recolheu o jovem, a esposa entrou numa depressão profunda, uma depressão muito grande. Aí ele foi falar com Deus, pedir a Deus misericórdia, e ela teve um sonho com o filho, né? O filho já grande, comendo biscoito no mercado e conversando com a própria mãe, dizendo para ela, mãe, tá, eu tô aqui no céu e tudo mais. Aí foi quando ela veio se recuperar. Pastor, o senhor acredita nessas coisas? Bom, irmãos, olha, eu sei que debaixo do céu tem muitas coisas que a gente não tem acesso ainda 100%, tá? A Bíblia fala de fantasma, né? Quando o Senhor Jesus vai por cima do mar, os discípulos pensam que é um fantasma. Em nenhum momento o Senhor refuta, diz, não existe fantasma. Fala de espantos noturnos. Eu acredito que esses objetos, por eles receberem muita invocação, eles têm um certo poder, tá? A invocação, ela é terrível. Você vai ver essa questão da invocação quando Saul vai procurar uma pitonisa, ou seja, uma bruxa, e pede para falar com Samuel. Sobe um ser, é óbvio que não é Samuel, eu não acredito que seja Samuel, apesar do texto dar o nome a Samuel, e o ser diz a Saul o que vai acontecer. Diz a Saul, diz, olha, amanhã a essas horas vocês estarão comigo. Então acontece. Eu mesmo já presenciei portas de armário se abrindo, eu já presenciei um bicho mesmo tentando colocar eu para correr num bosque aqui que eu trabalhava, passadas correndo atrás de mim sem ter ninguém. Isso já aconteceu comigo, tá? Então, o que eu acho que aconteceu com o meu pastor é que ele pulou muito de peito aberto nesse negócio de quebrar a imagem, principalmente centros de invocações a espíritos, né? A espíritos e a entidades que para os da religião espírita são deuses para eles. Para nós a gente sabe o que a Bíblia fala a respeito disso. Não é essa questão de é Deus ou não é. A questão é que foi mexer. O que acontece se eu sair daqui e for mexer numa casa de maribondo? Eu vou receber as rebordosas. Então, o que eu acredito que aconteceu com o meu pastor, que foi ele que falou, que acredita que porque ele quebrou o centro, essas coisas aconteceram com ele, eu que acredito que foi ferimentos de guerra.
É semelhante a um soldado quando sai para guerrear com o inimigo, às vezes sofre uma perda, às vezes é alvejado e acontece, tá? Acontece. Davi mesmo quando saía para guerrear, teve uma época que Davi saiu para guerrear, ele já sem forças, o soldado, o gigante não matou ele por causa de um sobrinho que ele tinha, que foi e socorreu ele na hora. E aí, desde esse dia, decidiram, ó, Davi não vai mais sair na guerra para não sofrer dano, porque Davi é a mente que Deus fala com ela. Então o que eu acredito que aconteceu com ele foi ferimentos de guerra. Está numa guerra e está arriscado. Quem está na guerra está arriscado. Quem mexe com essas coisas tem que tomar muito cuidado, né? Quem mexe com libertação, com demonologias, quem mexe com essas coisas, eu tenho muitos relatos de amigos, eu conheço muitos pastores, né? Então conheço muitos relatos de pastores. Tem um pastor aqui que é até um pouco vizinho meu, trabalhamos juntos, ele disse, olha Júlio, eu inventei de chutar um despacho para me amostrar na frente dos irmãos, está indo do monte, quase que eu não chegava em casa. Eu mesmo, às vezes, eu percebo contra-ataques na minha vida pessoal mesmo, sabe? Na minha vida emocional, contra-ataques às vezes quando eu estou mexendo muito, com muita coisa espiritual, trabalhando com muita libertação, orando muito, jejuando muito, eu percebo que tem contra-ataques, às vezes quando eu vejo vidas aqui, né? Vidas sendo abençoadas. Por quê? O diabo, ele não gosta de pessoas abençoadas. E ele não gosta de perder. Você acha que é igual, por exemplo, traficantes no morro. Você acha que eles vão entregar de mão beijada para outra pessoa entrar lá e mandar? Eles vão guerrear, eles vão para cima. A Bíblia fala de dardo inflamado do maligno, o apóstolo Paulo vai falar das armaduras de Deus, por causa dos contra-ataques que tem. Então, irmãos, existem contra-ataques espirituais que, se você não estiver preparado, você sofre o dano, tá? É por isso que é importante nós termos sempre comunhão com Deus e perguntar para o Senhor, Senhor, eu posso ir? Eu posso entrar nessa guerra? É de ti? Era isso que Davi fazia. Davi fazia assim, Senhor, eu posso entrar nessa guerra? O Senhor dizia, vai Davi, que eu serei contigo. Ou às vezes o Senhor dizia, não, espera. Não, tal hora você vai. Não, você dê a volta por trás. Então é preciso a gente ter essas estratégias, mas é uma pena que tem muitos irmãos novos convertidos, às vezes, ou que não tem uma experiência com demonologia e fica aqui dando opinião, dizendo, não, isso não existe, não sei o quê, não sei o quê. Você tem experiência? Você é o super crente? Eu quero te levar num lugar para ver se você é o super crente mesmo. Vai lá na África, lá, expulsa lá os demônios da África. Não é o nome de Jesus que tem poder? Vá lá na África e expulsa lá os demônios todos. Deixa a África limpinha. Então, irmãos, às vezes as pessoas não têm noção do que está enfrentando, não sabe, e fica falando. Às vezes Deus permite o inimigo vem com um espírito de loucura para cima da pessoa, a pessoa fica louca, tá? Eu já vi vários casos de gente que foi mexer onde não deveria e arrumou para a cabeça. Isso aconteceu na Bahia, um jovem estava endemoniado, quem contou foi uma pessoa de confiança, tá? E tinha uma irmã do lado, que sem noção, oxe, está endemoniada, sai Satanás. O jovem pegou no pulso dela, ó, pulso é ambiente de contato, tá? Pulso, nuca, pegou no pulso dela, segurou e disse, quem é você para estar mandando eu sair daqui? Já que você mandou eu saí, agora estou em você. Saiu do jovem e a mulher entrou um espírito de loucura. Não tem oração que dê jeito, irmãos, tá? Tem coisas que é inexplicável. Tem coisas que é inexplicável. Olha, para alguns irmãos que é cético, eu queria que você me respondesse o seguinte. Por que o Senhor Jesus permitiu que o demônio do Gadareno fosse para os porcos?
Por quê? Quer dizer que os demônios dizem, se tu pedes para a gente sair, manda que a gente vá para os porcos, e o Senhor Jesus autoriza. Por que o Senhor Jesus autorizou isso? O Senhor Jesus não gosta de porco, é isso? Então tem mais coisas por trás do que você imagina. Por exemplo, a tempestade, a gente sabe que a tempestade era os demônios lutando para que o Senhor Jesus não chegasse lá. Então, tem coisas que às vezes, olha, por exemplo, teve um homem estranho que expulsava demônios. Senhor, encontramos esse homem expulsando demônios em teu nome. E a gente mandou parar. O Senhor Jesus falou que não parasse, não pode deixar ele. Já na cidade de Efésio, tinha 7 irmãos que foram expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus. E o demônio não saiu, ainda bateu nos caras. Então, essa coisa de trabalhar com o mundo espiritual é complicado. É melhor, se você não tem experiência e querer entrar nessa área, você conversar com pessoas que têm experiências com demonologias. Os católicos eles levam mais a sério isso, tá? Essa questão de exorcismo. Tem pessoas especializadas, padres especializados em exorcismos, né? Então, não é assim qualquer crente vai lá. Eu conheço, tá? Pastor, que ele coloca a mão, a pessoa se endemonia. E eu vou lá, oro pela mesma pessoa e não acontece nada. Por quê? Ele tem mais autoridade do que eu? Não, é porque a área dele é aquela. Em compensação, põe a Bíblia na mão dele e manda ele dar um ensino que ele se perde todo. Então, para você entender que tem cada um na sua... Deus fez isso, cada um na sua área, cada um no seu quadrado, cada um mexendo com aquilo que Deus quer. Então, eu aconselho os irmãos a tomar cuidado com essas coisas espirituais, tá? Que isso não é brincadeira. Demônios são vingativos, eles não têm perda de memória, tá? Tem que estar sempre em oração, em jejum, pedindo a Deus para Deus cobrir com o sangue, para Deus livrar da tentação e do mal, porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos, né? Eu conto essas experiências aqui porque são experiências reais, verdadeiras, de pessoas que eu conheço, para que você entenda. Mundo espiritual, repito, não é brincadeira, não entra com isso, e vou pedir, continua orando por mim, tá? Que eu ainda não estou 100% não. Deus te abençoe e compartilha, se gostar, valeu, tchau.